Ok, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô saindo daqui de casa agora e vou na cidade de Araguanã. Para quem não me conhece, meu nome é Uziel, tá? Eu moro aqui no município de Araguanã, em Tocantins, e mexo com pecuária, tá? Pecuária que eu digo é pequeno produtor, né? Na criaçãozinha de gado. E eu tô entrando na apicultura. E a princípio, é justamente isso que eu quero focar aqui. A princípio, todo iniciante em apicultura, quando vai iniciar ou quando vai amadurecendo ou criando ali a ideia para se mexer com a abelha, é no pensamento de que vai produzir mel e ganhar dinheiro com mel. E de fato, gente, tá? Acho que o principal produto de uma apicultura é mel. Mas eu quero mostrar, já começar mostrando, né? Não só falando, que não é só mel, tá? Na apicultura, a lucratividade, o item, ou os itens, né, a ser produzido e comercializado não é só mel, tá? Hoje, por exemplo, nós estamos aqui, ó para cá, ó. Isso aqui é um bloco de cera produzido pelas abelhas, né? Produzido em nossas colmeias, tá? Tá aqui, ó, um bloco de cera. Para quem não sabe nada, gente, sobre essa ideia de cera, tem alguns iniciantes ou pessoas que assistem nosso canal que não tá mexendo com apicultura e não tem nem noção, nem ideia o que é cera, tá? Esse bloco de cera, isso aqui foi derretido, tá? Foi produzido o quê? Pelas abelhas, mas deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, gente, é o seguinte, tá? Quando nós bota lá, aqui, ó. Isso aqui é uma melgueira. Ver se eu tiro aqui, se não tiver muita abelhas para mim pegar. Não tem. Isso aqui é a melgueira, ó. Então nós bota lá e elas fazem o mel aqui, a gente traz para casa, faz a extração, né? E quando fica assim, ó, aqui nós devolve. Eu botei aqui para a abelha lamberem, né? Ou comerem aqui o restante de mel. E agora nós devolve lá. Por quê? Porque tá branquinho, né? Tá branquinho, então nós devolve. Se caso isso aqui já tivesse velho, aqui a parte mais preta, tá? Se tivesse todo preto, já bem antigo, então eu não ia mais devolver lá. Aqui, ó. Tá vendo? Nós não íamos mais devolver. E então faria o quê? Aqui, isso aqui também, ó. Isso aqui é cera, tá? Cera de opérculo. A gente é retirado daquele quadro, né? E aí nós passa pelo processo de quê? Traz aqui, ó, simplesmente, tá? Para essa lata velha aqui, ó, no fogo. Introduz, tá, um quadro aí dentro e derrete a cera lá. E aí ela retorna para nós, tá? Depois de um processo, não vou explicar aqui nesse vídeo, retorna então para nós aquela cera em bloco, tá? Então esse é um item a mais que todo iniciante já tem que se concentrar em aproveitar ele, tá? Não perde essa cera. Então todo favo que tu retira, que recorta lá no teu apiário, tu pega, tá? Vai botando dentro de vou recomendar tipo um saco de lixo. Vai botando dentro de um saco, tipo aquele saco de lixo, vai botando e deixa na tua casa, em algum local onde fica aí exposto ao sol, amarra bem amarradinho. Eu digo exposto ao sol para poder evitar de entrar insetos, né? Algum tipo de traça, tudo, e botar lavas dentro, tá? Mesmo assim pode acontecer. E aí quando juntar uma certa quantidade, tu vai lá e faz o derretimento, né? O derretimento dela. E agora tu vai fazer o que? Vender para comprar aquelas ceras novamente para introduzir no quadro e ficar que nem aqueles que eu acabei de mostrar aí no vídeo, né? As lâminas de cera alveolada, né? Tô falando aqui de uma certa linguagem meio que aparentemente complexa para quem já é da apicultura, né? Mas é para poder, quem realmente não é da apicultura, mas acha interessante ver, acompanhar aqui a evolução e o desenvolvimento, poder ir entendendo, né? Que são em outras regiões chamado como é que chama? Capas de mel, né? Seria tipo a capa de mel. Em outra região dizer, as capas do mel, a capa do mel é favos de mel, né? E inicialmente ali é a lâmina de cera para construir então essa capa ou esse favo. E aí cada produto desse aqui, gente, cada quilo desse produto aqui, ó, por exemplo, hoje ele tá custando o quê? R$50, tá? Então veja só que interessante. Não é lá esses dinheiro, mas ajuda. Por quê? Porque a lâmina de cera que eu vou comprar, o quilo custa 75, tá? Então se eu levo aqui, ó, tem praticamente 4 quilos. Se eu levo 4 quilos dessa lâmina não, desse bloco de cera, e eu consigo trazer 4 quilos, né, sendo que eu vendi a 50 e comprei a 75, eu vou estar pagando somente R$25 por quilo. Então você está economizando R$50 por quilo. No começo eu não sabia aonde vender, então eu terminei desperdiçando algum material, jogava muito fora.
E terminei não aproveitando. Logicamente, tem também como você fazer esse mesmo processo e você mesmo, além de beneficiar ela, né, de forma total ali, até o ponto final, onde você vai introduzir na próprias caixas. Se você quiser comprar o alveolador, você vai alveolar. Se não, pelo menos vai laminar e vai introduzir nas caixas. Eu já fiz alguma vez aqui, terminei não querendo mais mexer, tá? Eu acho que fica mais fácil agora para mim, esse processo aqui, né? De eu derreter, fazer o bloco, entregar e pegar a cera já pronta, alveolada, né? Desde que você saiba da onde ela tá vindo, que é uma cera de qualidade, tá? E além disso, tá, gente? Então, já que eu tô falando de produtos, não é só esse produto, tá? Vou continuar aqui falando para vocês, né? Além da cera, gente, pode-se produzir também o pólen, né? Existe formas de coletar o pólen, né? Só que tudo que... O pólen, né? O própolis também, tá? O própolis também. São os três, né? Mel, 4, ó. Mel, cera, pólen e própolis. Esses são os 4 itens mais, né? Comercializados e mais simples de mexer. E ainda tem mais coisas, tá? Que pode se produzir também. Então, na apicultura, ela é bem amplo, tá? Não é só o mel. A gente pensa que é só o mel, não é. Porém, o mel é o principal, né? E talvez seja o mais fácil de produzir. E fica, então, nós focados só no mel, né? Mas tem também produção de rainha, tem a venda da própria colmeia em si. Enfim, é por isso que tem muita gente que diz, né, que a apicultura é lucrativa. E deve ser. Para quem conseguir se encaixar, realmente se enquadrar aí no mercado, né? Talvez não aquele produtor que produz, mas aquele que começa a, no caso, comercializar alguma coisa a mais do que o mel, né? Porque se for só vender mel, não adianta. Agora, quando você começa a produzir rainha, vender enxame, vender algumas coisas a mais, você não ganha dinheiro exatamente com a apicultura e com a produção de mel, vamos dizer, né? É com a apicultura em si, ou seja, é aquilo que ela abrange, né? Dentro do mercado ali. Aí sim, eu acredito que sim, pode ser lucrativo. Estou dizendo assim, gente, por quê? Porque mesmo eu vendendo essa cera, economizando, e eu não vejo, eu estou com um ano aqui iniciando, estou produzindo uma quantidadezinha de mel, mais ou menos pouquinho, para iniciante tá bom, né? Deve ter aqui uns 100 litros de mel quase. Não tem, deve ter uns 70, mas, ou melhor, em quilo deve ter uns 100 quilos, né? Em litro não, porque o mel é pesado, né? Mas deve ter aqui uns 100 quilos de mel, por exemplo. E eu vendendo os 100 quilos de mel, como eu estou vendendo a 50, se eu vender tudo, se fosse simples de vender, até que, né, a 50 reais, até que estaria bom. Porém, é um produto vagaroso para vender. E se a gente quiser vender com uma certa velocidade, é aí onde entra a questão do atacado e tem que ter bastante mel, né, para os caras virem buscar. Mas o litro de mel eu vejo rodando aí, né, o pessoal, uns comentários nos grupos de zap, que chega-se a menos de 10 reais, gente. Então, para mim, quando eu vejo falar nisso, eu vejo, né, uma inviabilidade de se querer produzir, atingir ali, né, uma superprodução de mel, que é o que todo apicultor, né, tá incutido com isso na cabeça, que para mim é uma grande bobagem, né? Alta produção de mel para vender a 10 reais, cara, ou a menos. Eu vi conversa aí de R$7,50 esse ano, né? Então eu não vejo, né, quando se fala disso, eu não vejo vantagem nenhuma em se produzir tanto mel. É melhor produzir então pouco e vender aos pouquinhos da forma que eu tô. Tanto que eu tava com uma ideia de multiplicar todos os meus enxames esse ano e eu tô na dúvida se eu vou multiplicar ou não. Iniciando, eu tô aqui com 100 kg de mel para vender aqui devagarzinho, sem pressa. Imagina se eu produzir aí meia tonelada de mel, cara. Aí vai ser muito mel para vender varejo, né, aqui. E para mim vender a R$7,50, aí eu prefiro não produzir, porque toda hora que tu produz, tá? Quanto mais tu produz, mais tem custos. A abelha é assim, quanto mais você produzir, mais ela vai requer investimento nela. Então sempre que tu tá produzindo, tu tem que estar retornando parte daquilo para ela. Agora se tu tentar produzir pouco, né? Enfim, aqui nem agora, vou levar 4 quilos e vou trazer 4 quilos. Quase não estou querendo investir a mais. Tem hora que eu termino perdendo, né, de produzir, para não ter que ficar investindo. Por quê? Porque toda vez que nós investe em 15 caixas, por exemplo, nada garante que as 15 caixas te retornam. Então termina, digamos assim, 5 produzindo para 15 comer. Ou 10 está produzindo para 15 consumir de volta, né? Pois aquele investimento que você faz nenhuma tem que se fazer em todas. Mas nem todas te retornam.
Tá entendendo como que é? Eu comparo, na verdade, gente, como eu mexo com o gado, né? Eu tô comparando a apicultura com criação de vacas leiteiras no coxo, onde você tem que estar ali alimentando para poder tirar uma grande quantidade de leite de manhã, e é um dinheirão lá em cima, porém retorna todo, né? Ou mais, ou quase 50% ou mais, retorna para a vaca novamente, tá? Então a apicultura é do mesmo jeito, né? E como eu mexo aqui com gado a pasto, agora falando da pecuária, as minhas vacas, por exemplo, de leite, né? Elas ficam para lá para os pastos. Quando elas vêm de manhã eu tiro o leite e solto elas de volta para o pasto. Não tenho que fazer nenhum tipo de investimento. Tiro pouquinho leite, mas eu tenho lucro, porque o pouquinho que eu ganhar é meu. E não me ocupa tempo, não me toma tempo, mão de obra, tá? Nada. Então a minha ideia talvez, né, seja mexer com a apicultura, tentar o máximo possível para gastar o mínimo possível e produzir de forma praticamente natural. Eu vou produzir pouco, vou ganhar pouco, mas o lucro é totalmente meu, não retorna praticamente nada para elas, ou retornar bem pouco para elas, né? Aí fica mais, para mim, né, eu acho que vai ficar mais viável, né? Não vou ter que produzir grandes quantidades para vender barato. Prefiro produzir então menos quantidade e vender num preço mais elevado. Gente, então eu vou cuidar. O sol já está baixando. Vou lá na cidadezinha de Araguanã, é uns 30 km daqui para lá. E é isso aí. Nós vamos aqui passando um pouco da minha visão, tá, gente, para vocês. Até agora eu não tinha feito nenhum vídeo assim, meio que passando um pouco da minha visão. Eu sou apenas um iniciante, então eu não tenho realmente muita coisa ainda para passar, né, sobre a apicultura, mas nós vamos aprendendo e compartilhando com vocês aqui o pouco que nós aprender, e é assim que é. Gente, obrigado a todos vocês. Gostando do vídeo, deixa um joinha aí para nós, inscreve-se no canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Obrigado a todos e até o próximo.